Olá, gente. O pessoal tá entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Dá pra ver bem? Esperar o pessoal entrar. Falta um pouquinho. Beleza, dá pra ouvir bem, né? Ah, legal. Então, ótimo. Esperar a Diana entrar. Diana entrou. Ela tá entrando. Gente, boa tarde. É um prazer estar de volta com vocês. Olá. Fala aí, Didi, pra ver Olá! se tem, dá pra ouvir bem. Aham, legal. Bom, pessoal, antes de começar, primeiro, né, dar um informe, né? Eu tô melhorando disso que eu peguei, que ninguém sabe o que mas consegui me recuperar. Ainda tô fazendo algumas nebulizações, mas tá dando para levar. Acho que até o final da semana eu já vou estar totalmente recuperada. Bom, então hoje a live de hoje, o tema é movimento estudantil e diversidade. A entrevistada de hoje, a gente vai fazendo um esquema de entrevista. A entrevistada de hoje é uma pessoa que eu desconheço, que é a Diana, minha filha, para os íntimos. E, bom, talvez a gente comece um pouquinho antes, né? A gente entrou 2 minutos antes e para a gente começar, eu queria, Didi, que você se apresentasse um pouquinho, falasse de você, é, onde você Bom, estuda, então, enfim, né? meu Essas nome é coisas. Diana, eu tenho 16 anos. Eu faço curso técnico de meio ambiente na FATEC. Eu tô no segundo ano, bom, tentando, né? E eu sou parte do Grêmio Voz Ativa, eleito em 2019. Legal. Bom, então, talvez essa live seja um pouquinho mais curta, né? Já que vai ser nesse esquema de entrevista, de perguntas e respostas. Até porque eu também não sei se dessa vez eu consigo aguentar 1 hora falando, sem perder o fôlego. E, bom, para a gente começar, né? Eu queria que você contasse, Didi, um pouquinho sobre a sua história no movimento estudantil, como foi, como que começou esse seu contato com o movimento Então, o estudantil meu e como primeiro que é contato agora. com o movimento estudantil foi quando eu fiz parte do movimento Cotonhas das Escolas, que eu ia acompanhando e cheguei até a dormir lá uma vez, sempre dando apoio para os alunos. E agora, depois, sempre fui aluna de escola particular, então meu contato mais forte mesmo foi agora que eu entrei para o FATEC e estou há 2 anos no Grêmio Eleito, fazendo parte desse movimento e ajudando o máximo que eu posso. Legal. E nessa sua história aí do movimento estudantil, qual no Grêmio que você faz parte? Que ocupação você faz parte Eu nesse faço Grêmio? parte Qual da a sua Secretaria tarefa de nele? Diversidade e Empoderamento do Grêmio e a gente meio que tende a tentar fazer a representatividade dos alunos, assim, como a gente às vezes organiza eventos, por exemplo, no dia do orgulho LGBT, a gente tenta fazer um dia de conscientização com algum filme, alguma palestra sobre isso. E a gente também está sempre aberto para alguma, por exemplo, denúncia de alunos. Ah, uma aluna se sentiu assediada. Aí a gente vai lá, conversa sobre isso, tenta falar com alunos, tenta saber o que aconteceu, para a gente poder reportar e fazer alguma coisa sobre isso. A sua Diversidade e secretaria é empoderamento. de quê? Desculpa.
Diversidade e empoderamento. E como que é a recepção dos professores, assim, com relação à atuação do Grêmio Tem os Estudantil? Vocês são professores que acolhidos? eles Como super é? ajudam a gente, até quando a gente quer algum projeto, a gente tende a incluir eles, como o Zilcer, professor Zilcer de Sociologia, Júlio, às vezes até o Marco Aurélio de Literatura, Jair de Física também, ele é super ativo, assim, então mando um beijo para todos eles. Humberto também de Filosofia. Mas tem uns professores que não gostam muito, tipo, a gente tem um esquema de normalmente a gente tenta fazer reunião num horário que ninguém tem aula. Então, normalmente é na hora do almoço, como a gente estuda integral. Aí a gente às vezes tenta sair 10 ou 20 minutinhos antes do final da aula para a gente poder almoçar e ter a reunião. Tem os professores, uma professora de história aí, que ela não é muito receptiva com isso. Ela não gosta, ela às vezes reclama que a gente sai, mas ela deixa a gente sair do mesmo jeito. Entendi. E com relação à direção da escola, como é a A direção nossa com relação ao direção, movimento ela estudantil? ajuda muito a gente, ela é super receptiva com isso. Ela sempre, a gente sempre tenta, tem reuniões e eles sempre tentam ajudar a gente do jeito que eles podem, mesmo às vezes enrolando a gente um pouquinho. Eles no final, eles vão empurrando com a barriga, mas eles sempre conseguem, a gente sempre consegue, eles estão sempre sendo muito receptivos e ajudando a gente no que a gente precisa. Legal. E você falou que é da Secretaria de Diversidade e Empoderamento, assim. Qual é a necessidade de A uma gente pensa Secretaria muito de nessa necessidade, Empoderamento? porque numa escola pública a gente tem todo tipo de gente que necessita, de minoria, que necessita ser representada. Então a gente tenta sempre representar eles da melhor forma. Assim como não tem só eu de secretária de Diversidade e Empoderamento, a gente tem, nós somos três mulheres, eu que faço parte da comunidade LGBT, a gente tem uma menina negra e a gente tem uma menina hétero, cis, mas a gente sempre tenta fazer essa diversidade, tanto que atualmente a gente está tendo um problema sobre uma menina que ela tem atitudes muito racistas. Então, a gente está tendo esse problema de tentar juntar tudo isso, ver o que a gente pode fazer. Isso é algo que a minha secretaria tenta ajudar a dar suporte para esses alunos que se sentem atacados e dar um auxílio de o que fazer, porque realmente é algo que a gente não pode aceitar. A gente já tem duas perguntas aqui. A primeira é como que está o movimento do Grêmio A gente diante dessa quarentena? Caraca. tem tentado, assim, continuar dando as notícias para os alunos, porque assim, como a gente não tem um contato, todas as notícias que a direção passa para a gente passa para os alunos. Assim como, por exemplo, as aulas online vão começar amanhã. Então, essa notícia, todos esses links, esses vídeos, as lives, a gente tenta ver, fazer um texto e mandar para sempre deixar os alunos informados, porque é agora o que a gente pode fazer. E como que tá? Como é a postura do Grêmio de vocês? Como vocês veem essas aulas online, esse A ensino à gente não distância? se Como que vocês posicionou estão sobre encarando isso, isso? porque a gente meio que não tem muito o que fazer. A gente tem só passado realmente as informações sobre tudo isso, como a gente tem pego, e os alunos têm se posicionado, os alunos que não fazem parte do Grêmio, falando se querem ou não querem, mas a gente não pode fazer muito, então a gente meio que não se posicionou sobre isso. Entendi. É, Bom, você podia falar um pouquinho mais sobre. Você começou a falar sobre o seu primeiro contato com o movimento estudantil, que foi na ocupação, lá no Colégio Antônio Ais, né, no Ocupa Tonhão. Como foi para você participar dessa ocupação? Você falou que chegou a dormir lá uma noite. Como foi essa vivência com os estudantes que Para mim ocuparam a foi uma escola? abertura, assim, um início de uma visão de movimento estudantil muito forte. Sempre tentei apoiar eles, inclusive tenho amigos que participaram de lá. Amanda, beijo. Mas eu tenho muito apego por eles e foi o início de uma ideia política, de um movimento estudantil que eu sei que foi necessário,
Minha escola mesmo foi ocupada, eu não estava lá, mas eu percebo muito a mudança que os alunos mais antigos falam que teve de antes e depois de ocupação. Foi algo muito marcante para mim esse início e eu sei que isso me ajudou muito a formar o meu pensamento político atualmente. Legal. E para você, qual a maior dificuldade assim para as mulheres para Eu acho que participar muitas do vezes movimento é a gente estudantil? ser ouvida, porque às vezes a gente fala, mas eles às vezes não escutam muito ou não dão muita atenção porque a gente fala, mesmo conscientemente. Então é meio difícil. Não sei se foi por acaso, mas nas duas vezes que eu fui de Grêmio eleito, as duas vezes o presidente era um homem. Mesmo a vice sendo uma vice, o presidente sempre foi um homem, então isso meio que é meio estranho, acho que é esquisito essa ideia do machismo na sociedade, mas eu acho que é muito difícil disso a gente ser ouvido. Acho realmente muito importante essa posição das mulheres no meu Grêmio, tanto que somos a maioria, tem muito mais mulheres no Grêmio do que homens, mas ainda assim a nossa dificuldade de ser ouvida existe. Bom, nós temos outras perguntas aqui que estão chegando. Uma delas é: vocês acham que as aulas online estão sendo acompanhadas pela Eu maioria dos acho, alunos? particularmente, que muitos alunos sim conseguem ver, mas eu tenho vários amigos que não vão conseguir, ou porque não tem internet em casa, ou não tem mesmo um computador, e fica meio difícil para acompanhar. Então, eu acho que está muito dividindo meio a meio nisso. Pela, sim, meu conhecimento geral, de falar com os meus amigos. Eu sei que tem gente que consegue, que já tem tudo em casa, que está tudo pronto, mas como eu sei que tem gente que não vai conseguir, vai ter que mexer o quadril aí para conseguir acompanhar. E caso os alunos não consigam acompanhar, vocês pensam em fazer alguma ação para isso, para fazer com que esses alunos não sejam prejudicados? Vocês já A conversaram gente sobre ainda nem isso tocou nesse no assunto, Grêmio de mas vocês? com essa acompanhamento das lives do secretário, eu acho, a gente viu que a escola vai disponibilizar um CD e uma apostila para esses alunos conseguirem meio que acompanhar esses que não têm esse contato com a internet. Então, lá na escola, por exemplo, não vai ter do aluno ir para a escola tentar acompanhar as aulas. Eles têm que ir lá para pegar esse CD e a apostila. Mas ele também tem isso de, e os alunos que não conseguem chegar na escola, porque depende de transporte público, que agora também está muito difícil. A direção, isso já foi dito, que a direção ela vai ter que arrumar um jeito de entregar esses materiais para os alunos. Não sei como será feito, mas eu acho isso muito importante. É, outras perguntas que estão chegando aqui. Como os professores podem incentivar os alunos? Peraí, deixa eu. Incentivar o protagonismo dos alunos na participação do Grêmio. Você acha que os professores têm alguma coisa que eles poderiam fazer Tem para professores incentivar que super mais o movimento incentivam a gente, que estudantil? até comentam nas aulas que é muito importante a participação do Grêmio ali durante as aulas e na ajuda dessa propagação do movimento estudantil. Como tem professores que nem comentam nas aulas e preferem nem falar disso. Tenho professores que já falaram em aula que é muito importante ter um Grêmio e que sim, deveria os alunos que puderem se sentirem interessados sim falar com o Grêmio e comentar, eu gostaria de participar, porque é algo muito importante para a representação numa escola. Ó, tem uma pergunta legal aqui da Marcela. Ela perguntou: e o ensino técnico? Como fica nesse esquema de educação à distância? As aulas práticas, por exemplo? As Como que aulas isso vai práticas a acontecer? gente às vezes mal tem na escola mesmo, por causa desse problema de verba para laboratórios. Então, as aulas práticas que a gente tem, sai tudo do bolso do professor.
e ele tem a boa vontade de querer dar uma aula prática pra gente, a gente super incentiva. Mas o nosso ensino à distância, a gente não vai ter aula técnica, a gente só vai ter as aulas normais. Então, quando acabar isso tudo, a gente vai estudar tipo o dobro, porque a gente vai ter as aulas normais e depois que acabar isso tudo, a gente vai ter as técnicas. Eu acho isso meio problemático, mas eu acho que. Ah, não sei, eu acho isso muito. É, porque acaba que vocês vão ficar mais tempo, né, estudando do que deveriam, né? Porque aí agora vocês vão fazer aulas, as aulas do ensino médio, né, as aulas tradicionais, e depois que vocês vão, quando retornar da quarentena, que vocês vão fazer as aulas técnicas, né? Então, na verdade, o que vai acontecer é que o ano de vocês deve durar mais Sim, tempo do a gente vai do que estudar o o dobro, normal, né? praticamente. Você acha que isso vai prejudicar os alunos? Eles vão se sentir mais cansados? Como é que tá essa Eu recepção dos alunos no não tenho geral? prestado muita atenção nisso, mas eu realmente acho que tem muitos alunos, meus amigos mesmo, que têm reclamado disso, que a gente vai estudar o dobro, que era preferível a gente estudar o horário normal, o horário que a gente já está acostumado, o integral, e depois tentar ver o que a gente faz, assim, mesmo que isso possa causar problemas à saúde, eles têm preferido isso. Mas como não é uma escolha nossa, a gente vai ter. Porque tem alunos que estão achando isso ótimo para estudar meio período. Eu, particularmente, desacostumei e preferi estudar tudo do que ficar só meio período. Entendi. É, Bom, tem uma pergunta aqui legal que é: como devemos ressignificar o aprender e o ensinar nesse momento delicado, né? Como que você acha que vai ser essa nova noção de aprendizado nesse ensino Eu à acho que vai ser distância? Você acha que completamente vai ser muito diferente, diferente? porque são lugares e situações diferentes. Na escola tem todo, mesmo achando o sistema meio ruim, tem todo um lugar preparado para isso. Por exemplo, uma coisa é você prestar atenção numa aula que você está sentado numa cadeira, outra coisa é você prestar atenção numa aula sentado na sua cama. São formas diferentes de você entender o que está acontecendo. E aula online é uma coisa que você tem que ter dedicação. Eu já tentei aprender várias coisas online, mas não sou muito preguiçosa. Então, pegar todo dia, isso vai ser difícil. Mas são coisas que eu sei que eu tenho que fazer. E eu entendo que tem muita gente que tem dificuldade disso, de ver, por exemplo, aprender vendo de aula. Que é uma coisa muito difícil para muita gente. Então, eu acho que isso não vai ser muito bom para todo mundo. Tem gente que vai adorar, tem gente que acha sensacional, mas tem gente que não consegue. Então, essa necessidade das pessoas de se encaixarem nesse sistema, acho que vai ser meio. Tem outra pergunta aqui que você pensa que essa outra forma de ensino-aprendizagem que funcionasse melhor? Você acha que existe uma outra forma, que poderia ter uma outra forma melhor do que essa de ensino à distância nesse momento Sinceramente, eu de não sei. quarentena? Nunca parei para pensar nisso, porque tem gente que é isso, só aprende com aula presencial, estando ali olhando na cara do professor. E como a ideia agora é evitar aglomeração, seria muito difícil esse método. Então, talvez, na minha visão, seria muito mais fácil cancelar o ano em quesito de aprendizagem mesmo. Cancelar o ano letivo e começar ano que vem, porque eu sei que tem gente que não consegue e eu me preocupo porque eu acho que todo mundo daquela forma consegue aprender pelo menos um pouco. Essa forma presencial de estar todo mundo sentado olhando ali para o professor. Pelo menos um pouco a pessoa consegue. Já o ensino à distância, por vídeo, muita gente não consegue entender nada. Isso me preocupa bastante. Legal. Então, Você eu ia tem justamente alguma falar pergunta que isso. Eu você queria queira saber, fazer? assim, eu tenho duas perguntas. Uma é, qual seria a diferença de uma aula de filosofia dada por uma mulher e uma aula de filosofia dada por um homem? Porque eu tive aula com os dois, tive aula com você, mas eu tenho aula agora com o professor homem, e eu gostaria de saber qual seria a diferença desses dois. Porque eu noto que
por exemplo, na minha aula de sociologia, ano passado eu tive um professor homem, que era o Zio Sergento Perfeito Maravilhoso. E hoje eu tenho aula com a Shirley. E eu vejo muito essa diferença, não só da forma de dar aula, mas da representação naquilo ali. Então, eu queria saber qual é a diferença. Ah, legal essa pergunta, hein? Bom, assim, eu acho que diferença vai ter até por causa do estilo de cada professor, mas com relação a essa questão de gênero, né, eu acho que tem uma diferença que é uma diferença, inclusive problemática na filosofia, né? Que, por exemplo, se você pega os livros didáticos de filosofia, quase nunca cita mulher, né? A maioria dos filósofos que a gente estuda são filósofos homens, brancos, europeus, né? Então a gente já começa lá como se o nascimento da filosofia se desse na Grécia, né? E com Tales de Mileto, enfim. E a gente vai tendo uma história de filósofos, né? Como se a filosofia fosse uma exclusividade masculina. E não é. A gente tem várias filósofas incríveis, né? Que deveriam ser estudadas, como Bell Hooks, como Chimamanda, como Angela Davis. E a gente acaba que silencia esse pensamento feminino em nome de uma filosofia masculina, né? E eu acho que talvez uma diferença de gênero e que tem ganhado bastante as academias e as universidades é justamente as mulheres começarem a estudar outras mulheres, né? E trazerem isso para a sala de aula, né? Descentralizar a filosofia do seu papel masculino e colocar também, né, as mulheres que pensam e também descentralizar da Europa, né? A gente começar a estudar filósofas africanas, né, filósofas latino-americanas, né? Então, eu acho que a diferença principal hoje de uma mulher dando aula é que a mulher hoje ela já tem essa preocupação do quanto nós filósofos fomos silenciadas por essa história tradicional da filosofia e o quanto é importante isso ser resgatado, né, o pensamento feminino para que a filosofia deixe de ser uma exclusividade Outra dos pergunta homens, que eu né? queria fazer, que mais ou menos você já falou, mas é justamente isso, por que eu nunca aprendi sobre filósofas nas minhas aulas e apesar de eu saber que isso tem uma necessidade não só de representatividade, mas qual seria também essa necessidade, apesar de eu saber que é muito importante? A necessidade, eu acho que é mais ou menos o que eu estava falando, né? Justamente, a gente tem uma tradição na história da filosofia, inclusive a gente até discutiu isso na live sobre maternagem e filosofia, do quanto que as mulheres elas são silenciadas dentro da academia, né? Então, há um pensamento meio velado na academia de que a mulher, para ela ser filósofa, ela tem que se abdicar de um monte de coisa que diz respeito à sua questão de gênero, né? Então, eu cheguei a falar, não falei, né? Eu escrevi uma carta que eu não estava me sentindo bem, mas eu cheguei a tocar num assunto, né? Logo depois que eu tive você, fiz o vestibular, né? Já está entrando na academia. E uma das coisas que eu ouvi de um professor era que não era possível ser filósofa e mãe ao mesmo tempo, que ou se cuidava de crianças ou se cuidava de filhos, né? Aliás, ou se cuidava de criança ou se lia livros, né? E então, o que isso é na prática, né? Na prática é dizer que a filosofia é uma exclusividade masculina. Então, para você exercer a filosofia, fazer esse exercício filosófico, você teria que abdicar do seu lado feminino, ou seja, você se masculiniza para poder ser respeitado, né? Então, é interessante isso, assim,
quando eu pego os livros didáticos do Estado, é, normalmente eles só citam uma filósofa quando eles citam, que é a Hannah Arendt, mas é muito raro isso. A maioria dos livros não cita mulher nenhuma, né? Só cita homens brancos, né? E isso, na verdade, é um peso muito grande. As mulheres, né? E essa nossa tentativa aqui das filósofas na rede é essa tentativa de dar voz e fazer as mulheres dialogarem, né? Porque nós pensamos também, né? Então, nós temos esse pensamento crítico e a nossa feminilidade ou a nossa maternidade, maternagem e tudo isso que diz respeito à nossa questão de gênero, na verdade, não retira o nosso senso crítico, pelo contrário, né? Faz a gente ter um senso crítico diferente, faz a gente ter uma sensibilidade maior. Né? Então, acho que talvez isso seja uma diferença de uma professora mulher, né, uma filósofa, para um filósofo. Acho que a filósofa ela vai ter uma sensibilidade mais aguçada, porque ela justamente parte de um ponto de vista que é o ponto de vista do silenciamento. Né? A gente é silenciado o tempo todo, subjugado o tempo todo, então a gente, quando vai ter esse olhar, pelo menos eu estou dizendo isso de forma geral, né? Óbvio que isso não é uma regra, mas eu acho que quando a mulher, a filósofa está dando aula, ela também vai partir desse ponto de que a história da filosofia silencia as mulheres, então a gente precisa ser um pouco mais sensível do que racional, né? Como o raciocínio cartesiano, penso, logo existo, né? A gente também parte de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista de alguém que está na resistência, né? A mulher filósofa ela é resistência dentro da academia, porque a grande maioria são homens, né? Eu me lembro mesmo na minha faculdade, eu tive acho que 3 professoras só, e o resto era tudo homem. Então era muito complicado, assim, inclusive desses homens terem um olhar mais cuidadoso para as necessidades da mulher, né? A mulher que tem filho, ou a mulher que trabalha e etc. Então era muito difícil mesmo conseguir esse espaço, né? Bom, a Maria Helena está falando aqui, ó, a própria Beauvoir era estudada apenas no curso de graduação de letras, né? Exatamente. Então, a Simone de Beauvoir, que é, né, uma das filósofas mais famosas e estudadas no mundo, ela mesmo dentro da academia de filosofia, ela não é estudada, assim. Eu passei minha faculdade inteira sem estudar nenhuma mulher. Eu só estudei homem durante a faculdade e é muito difícil isso mesmo. Assim, a gente está vendo agora, com esse movimento de questão de gênero, que a gente está acompanhando essa diferença, né, essa transformação dentro da academia de filosofia. Bom, deixa eu ver, acho que tem mais perguntas aqui. Vamos ver. Hum... tã, tã, tã. A Cida está desejando parabéns pela sua consciência crítica, Diana. E, e o pessoal estava falando aqui sobre essa questão do ensino à distância, né? É, E esses alunos que não têm computador, que não têm internet, que você estava falando, né? Você não acha que é um risco eles irem para a escola, ter que buscar um material? Você não acha Sim, que isso eu acaba acho botando isso o é um aluno em risco, risco tanto que também? acho, teve alguma live, se eu não me engano, disse que a direção não pode deixar os alunos irem buscar o material, se eles não puderem ir, se eles não tiverem isso do transporte público. Se eles não puderem ir, se a mãe não deixar, porque eu conheço tem amigos que as mães não estão deixando nem ir na esquina, a direção tem que dar um jeito de levar esse material até a casa do aluno. Então, o aluno de nenhuma forma pode ficar sem esse material. Eu acredito que se algum aluno acabar não conseguindo o material, isso vai cair na conta da direção.
que não seguiu o que deveria ter sido seguido. Mas aí isso é uma questão, né? Porque aí você podia inclusive falar um pouquinho da realidade da sua escola, né? A sua escola é da Rede Faetec, né? A única escola aqui técnica aqui de Saquarema. E ela A atende gente não tem só público de alunos Saquarema, de né? Rio Bonito, como a gente tem alunos de Maricá, Aruama, Iguaba, Iguabi, Iguaba Grande, a gente tem alunos até de São Pedro e eu tenho uma amiga de Arraial do Cabo. Conheci um menino também que ele vinha do Rio ter aula aqui. Então a gente tem muito essa. A gente engloba muita gente nesse meio daqui de perto, entre aspas. Porque a nossa escola, se eu não me engano, é uma das únicas, ou se não a única que tem o curso de meio ambiente. Então, normalmente, esses alunos que querem fazer o curso de meio ambiente vêm para cá. Apesar de a gente ter muita aluna de Araruama em outros cursos, Araruama é uma das que eu pelo menos vejo muito mais gente. Araruama, Maricá e Rio Bonito tem muita gente. Então, acho que se esses alunos não conseguirem esse contato, a direção vai ter um grande problema de levar esses materiais. Mas eu acho que eles têm que ter essa consciência de eles não podem deixar os alunos sem esse material. Ou eles não dão as aulas, ou eles levam o material. Eles não podem prejudicar um aluno, porque não dá para ser de cá. Hum. Pois é, você tem um projeto que tá sendo apresentado que é de cancelamento do ano letivo. E aí isso não aconteceria, essas aulas à distância, o ano letivo seria cancelado para começar assim que terminasse a pandemia. Você acha que isso seria uma solução para a sua escola, já que tem alunos que moram tão longe assim, é tão Eu acho que é diversificado uma solução o público? muito mais fácil e mais inclusiva para todo mundo. Porque, tá, e se a direção não levar o material? E esses alunos vão fazer o quê? Para eles, o ano letivo vai ser praticamente cancelado. E se eles não podem sair na rua, eles que vão ser prejudicados enquanto está todo mundo tendo aula, todo mundo pode ter isso, tem esse contato, tá tendo aula, e esses alunos não. Eu tenho, tipo, meu melhor amigo, ele tem internet em casa, mas ele não tem computador, ele tá sem celular. Ele vai fazer como? Então, tem essa necessidade de ou você inclui todo mundo, ou você não faz isso. Isso é muito importante, porque esses alunos que vão ficar sem aulas vão ser completamente prejudicados. Não tá minha. Eu, por exemplo, vou estar tendo aula só meio período técnico, esses alunos que não podem, eles vão ser completamente prejudicados. Eles ou vão ter que estudar integral, diferente de todo mundo, ou eles vão estudar só o técnico e perder todas as matérias normais. É, no meio dessa interrupção toda, né, dessa pandemia, vocês com certeza já tinham um planejamento do Grêmio, né, de atividades para fazer. É, vocês ficaram meio frustrados com essa interrupção? Assim, o que foi que deixou vocês mais sentidos com Então, relação a a essa interrupção foi interrupção feita toda? na sexta-feira, tanto que sábado, eu tenho aula sábado, a gente não teve aula. E na segunda-feira a gente ia começar a semana de comemoração do Dia da Mulher. Então, a gente já tinha um monte de coisa pronta, já tinha cartaz, já tinha ideias, já tinha tudo feito, já tinha até contatos para palestras e várias coisas. E isso foi completamente parado. A gente passou um tempo pensando nisso, planejando, porque a gente sabe que é um momento muito importante. A gente teve que parar tudo. Tudo a gente teve que cancelar, tudo, tá tudo guardado lá. Tanto que, por exemplo, não só isso, mas os alunos, vou levar meu livro. A gente foi comunicado que não ia ter aula no sábado. Então, eu, por exemplo, não tenho nenhum livro didático aqui, porque todos ficaram na escola e a escola está fechada. Então, essa interrupção, além de prejudicar todos o nosso projeto, toda a nossa Semana da Mulher, que ia ser um evento sensacional, foi prejudicado e também esse estudo de fecharem as escolas e não avisarem. Fechou a escola hoje, não tem mais aula, ninguém mais vem, fechamos a escola. Tá, mas os alunos que deixaram alguma coisa na escola, tipo, às vezes, esqueci tal coisa.
e deixa lá, pega amanhã. A galera que fez isso na sexta tá sem isso até agora. Porque não teve esse pensamento, além de ter estragado vários projetos nossos. Ah, eu lembrei de uma coisa, de um acontecimento do ano passado, lá na sua escola. No ano passado, teve uma palestra organizada pelo Sindicato dos Professores e a sua escola cedeu o auditório para essa palestra, que era do tema Ditadura Nunca Mais. Né? E eu lembro que isso deu um problemão na escola, alguns pais reclamaram dizendo de que era um absurdo ter esse tipo de palestra lá e a escola está doutrinando essas coisas. Lá na sua escola vocês enfrentam muito problemas com isso, com essa ideia meio do escola sem partido, essas coisas de que a A escola gente deveria ser tem, às vezes, imparcial, esses enfim. problemas de. Tem professores até que já foram. São sempre os mesmos pais, não vou citar, mas são sempre normalmente as mesmas pessoas que arrumam esse problema com a gente. Que, por exemplo, tiveram esse problema com a palestra que não foi organizada pela escola, a escola só cedeu o espaço. Assim como a gente teve problema com o desfile que a gente fez no aniversário de Saquarema, que a gente fez um desfile com os alunos amordaçados e com cartazes escritos, o governo não dá educação, porque a educação destrói o governo, e alunos amarrados, e também foi um problema que a gente teve, várias críticas falando que era para ser algo bonito, e a gente fez uma coisa que não honrava o aniversário de Saquarema, mas a gente se orgulha mesmo assim. Então, a gente tem, às vezes, normalmente com esses nossos projetos, que às vezes são partidos até dos alunos, a gente tem problemas com esses pais que falam que tem professor que não pode dar esse tipo de aula, tem. Já vi aluno gravando aula de professor, então a gente tem esse problema, às vezes nem é tão forte assim como eu sei que tem escolas que tem mais, mas esse problema existe. Só que lá na escola a gente fala que esse tipo de gente não dura muito tempo, porque é isso, é uma escola muito receptiva para todo mundo. Todo mundo que entra e fica até o final fala que é uma escola muito receptiva que você se sente em casa. Então, esse tipo de coisa, quando acontece, às vezes ninguém dá bola, assim, quando alguém fala, não pode, a gente continua fazendo. Porque se não tiver intervenção da direção, a gente pode fazer. Legal, ó, a gente tem outra pergunta aqui muito boa. É, o que que você acha sobre a interação da filosofia com a formação técnica? No seu curso técnico, que é de meio ambiente, vocês trabalham uma noção assim da filosofia mais a ver com o meio ambiente ou não? Ou é uma coisa A gente que tem não muito tem essa muito uma ligação com a divisão outra? muito forte de matérias técnicas e matérias básicas. Então, às vezes, as matérias básicas não tocam nesse assunto, como, por exemplo, filosofia. Não toca muito nesse assunto de meio ambiente. Mas tem outras matérias que já tocam mais, que são mais puxadas, que a gente tem matérias que a gente não tem no curso, teria se a gente fosse no curso normal, que é, por exemplo, geografia. A gente tem matérias diferentes que a gente já considera como técnico. A nossa filosofia, ela segue o currículo normal, não tem muita mudança, justamente porque não é considerado matéria técnica. Mas eles também estão abertos para, por exemplo, se a gente quiser, os professores, se a gente quiser inteirar filosofia no nosso TCC, por exemplo. A gente falar com o professor, eu quero fazer isso aqui, citar tal filósofo no meu TCC. O professor vai te ajudar, vai te ensinar sobre aquilo, e você em específico, e te ajudar com aquilo. Ele vai te orientar para você conseguir incluir isso no seu trabalho. Ah, legal. Bom, ó, já temos 40 minutos de live, né? Quem Falamos que não dera. iríamos atingir uma hora e olha a gente aqui. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, então.
queria agradecer, Didi, a sua participação. É muito legal a gente ter essa abertura, né, entre as mulheres, não só filósofas e também não só professoras, né, mas também o movimento estudantil. É muito legal ver a atuação do movimento estudantil, saber que também vocês têm o apoio, principalmente dos professores, né, de filosofia, como você mandou um abraço, e de sociologia. É, que também, por exemplo, eu lembrei agora mais outra coisa para falar, e vamos 1 hora de live. Eu lembrei que o seu professor de sociologia foi perseguido pelo pessoal do MBL, né? E aí, como foi isso? Assim, o Grêmio de vocês deu algum suporte? Vocês chegaram a conversar com esse professor que foi perseguido? Existe aqui em Saquarema esse movimento forte do MBL ou é um louco sozinho que fica falando? Então, Como é eu que é isso, você acredito que sabe? a gente não ficou sabendo sobre isso, porque eu acredito que o professor. Eu sei, mas o professor ele tentou muito abafar isso, não botar isso para todo mundo assim na escola, para não ficar aquela coisa meio chata. A gente tem sim uma movimentação da MBL em Saquarema. Não sei se é muito ou pouca, mas eu sei que não é um maluco que sai andando por aí falando isso. Porque é um movimento que a Saquarema é uma cidade muito de direita aqui e coisas assim, conservadores. Então, eu acredito sim que tem muita gente do MBL aqui. Mas a gente não pôde dar suporte pro professor porque ele em nenhum momento veio falar com a gente sobre e a gente entendeu que ele queria abafar o caso para não ficar aquela coisa meio ele não saber o que falar nas aulas. Tanto que na minha sala, minha turma sempre foi muito receptiva com ele, então ele falava e não tinha medo do que ele poderia falar. Porque a minha turma sempre foi muito aberta para entender o que ele estava falando, e a gente sempre foi muito participativo, porque a aula dele era sensacional. Infelizmente, agora ele não dá mais aula pra gente, que ele foi fazer, se eu não me engano, doutorado nos Estados Unidos, chique, lindo, perfeito, Zilson. Mas. Perfeito! Beijo, Zilcer. Mas. É, ó, vamos encerrar com a última pergunta aqui, então. Ó, a última pergunta é do Miguel, olha só. É, vocês abordam no curso técnico de meio ambiente alguma linha de ecologia ou filosofia, ecosofias, algum pensamento mais sobre ecologia, mas que seja mais crítico ou é mais técnico, assim? Como que é essa abordagem da A gente ecologia tem no curso de meio sempre ambiente? essa. A gente tem aulas técnicas específicas sobre ecologia, que é uma das minhas matérias favoritas, que a gente tem ecologia geral humana e agora a gente tem estudo de ecossistema. O nosso professor, ele sempre dá muito técnico, mas ele também, esses dias, deu um pensamento filosófico da ecologia, na última aula dele. Não lembro direito o nome, mas era sim um pensamento filosófico. Então, o nosso professor, ele tenta seguir esse pensamento, não falar só o técnico, o que é uma teia alimentar ou coisas assim. Ele dá a ideia de ecologia e o que é, o que poderia ser, o que acontece, o que deixa de acontecer, e o que a gente poderia fazer para ajudar o meio ambiente e tal. Legal. Bom, então a gente vai encerrar agora, já temos 45 minutos de live. Queria agradecer, Didi, a sua participação. É muito bom ver o movimento estudantil se organizando. Eu acho que é o princípio de uma consciência política, né, do indivíduo. Começa no movimento estudantil, ou pelo menos deveria começar, né, que nem todo mundo participa, né, ainda tem muito essa questão, mas eu acho que mesmo numa movimentação política, isso acontece mesmo, né? Eu digo porque eu sou do sindicato dos professores e a maioria dos professores não participam, né? E a gente fica nisso de a gente está defendendo o interesse daquela classe, mas a classe também não participa muito, né? E a gente fica meio um pouquinho frustrado, né? De querer uma ajuda maior, mas não conseguir.
Mas eu, enfim, queria agradecer a sua participação. Acho maravilhoso o movimento estudantil que vocês têm aqui em Saquarema, né? O Grêmio de vocês é muito ativo. E, enfim, queria que você falasse um pouquinho, fizesse suas considerações finais Eu queria para a agradecer gente por ter poder sido se chamado despedir. para participar. É realmente muito bom falar sobre isso, eu adoro falar, então, somente sobre o movimento estudantil, que é algo que eu adoro fazer parte. É muito bom e poder passar todas essas perguntas, eu acho que são muito importantes para as pessoas poderem conhecer mais a vida de um estudante técnico que participa de um movimento estudantil. Já é muito pesado ser um estudante técnico que ainda participa de um movimento estudantil, é mais ainda. Tem que ter muita cabeça, muito psicológico para conseguir fazer isso tudo. Então, isso ser reconhecido é realmente muito bom pra gente. Agradecer por ser chamada, agradecer pelas perguntas, agradecer tudo isso. A gente que agradece a sua participação, foi ótimo. E, gente, beijos para todo mundo. Até a próxima live. Não percam as nossas programações de lives. Terão agora um calendário já disponível. E queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Continue acompanhando a gente, que o movimento está muito legal e tende a crescer. E mais uma vez, Didi, obrigada pela sua participação. Tá todo mundo aí elogiando a sua consciência, a sua atitude crítica. E é isso, gente. Tchauzinho. Beijos e até a próxima.